Fala pessoal do Parola Certa, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês, bater aquele papo maneiro. Hoje com minha colega, servidora, Denise Sena. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Peterson, e você? Tudo bom. Então hoje queria trazer alguém aqui que está na rotina do dia a dia da NS, onde sou servidor, vocês sabem, né, quem acompanha o canal. A gente vai bater um papo aqui sobre vários temas de concurso público, né? Porque cada um tem uma trajetória, cada um se prepara de uma maneira e quero trazer pessoas comuns aqui, pessoas que não estão aí já na mídia falando de concurso, mas pessoas como a gente, que tem uma trajetória com suas características, enfrentaram desafios e de alguma forma encontrar os caminhos para adentrar no mundo do concurso. Pronto aí para bater um papo sobre isso, Denise? Vamos lá. Vamos lá. Então, Denise, primeiro eu quero que você se apresente aí pro pessoal. Fala um pouquinho aí de você, idade, serviço público, conta aí um pouquinho. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Primeiro, eu quero agradecer o convite. Desde que nós nos falamos durante a semana a respeito disso, eu trouxe à memória várias coisas boas para falar. E aí eu espero que isso inspire as pessoas que assistem e acompanham o canal do Parola Certa e seja realmente motivador. Bom, eu sou a Denise, o Peterson já falou que eu sou servidora também na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso técnico administrativo. Nós somos, inclusive, do mesmo concurso, trabalhamos na mesma equipe hoje. A minha história com a ANS começou um pouco antes, começou em 2013, mas para contar toda a trajetória da minha vida, eu vou falar de bem antes, desde a minha formação. Eu sou enfermeira, por formação e pós-graduada em auditoria de serviço de saúde. Eu já conheci um pouco de saúde, que não é, na verdade, o nosso nicho de trabalho hoje, embora a gente nós trabalhemos na agência, não é o nosso nicho de trabalho, meu e do PET. Enfim, mas foi assim que eu conheci a agência. Eu trabalhei durante 6 anos e meio na minha área, e eu estava muito estressada, a verdade é, estava muito cansada. A E iniciativa sua área, no caso, Denise, é iniciativa privada. Iniciativa privada e iniciativa privada cansa, gente. Eu acho que independente da área. A verdade é essa. Era aquele tipo de trabalho que você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Que você vende suas férias, que você tem todos os dias a pressão de saber se amanhã você está empregado ou não. Difícil. Então, isso já me cansava muito e ainda ser na área da saúde, eu dormia e acordava pensando em paciente. Então, para mim, já era muito estressante. Mas eu costumo dizer que Deus vai colocando as coisas no caminho. E aí, o setor que eu trabalhava fechou. Eu trabalhei 6 anos e meio numa mesma linha, que era a medicina preventiva. E aí terminou naquela determinada empresa. E eu tive a opção de ir para a área de urgência e emergência. Mas eu não quis, porque eu não aguentava mais aquele ritmo de trabalho. Então, assim, faziam apenas 6 anos e meio que eu estava na minha área e mesmo assim eu já estava saturada. Tá. Nessa mesma época, eu vi que saiu um edital da ANS e era um concurso temporário. Eu não sabia nem o que era concurso público, mas eu fui Isso, me aventurar isso no ano de 2013. Ou era, no foi no ano de ano? 2013, Tá. em julho de 2013. Até então você não tinha prestado concurso, se preparado para concurso público. Não, não tinha nenhuma relação com o concurso público. Esse foi o primeiro e foi um concurso temporário. Eu não sabia estudar, não tinha noção de como me preparar para um concurso público. E aí eu lembrei hoje a primeira coisa que eu fiz foi baixar o audiobook do William Douglas. Ah, legal. Como passar em provas de concurso, acho que é alguma coisa Sim, assim. É exatamente. isso, né? Eu acho que poucos estudantes de concurso nunca, dificilmente não tenham visto algum trecho do William Douglas sobre esse audiobook ou livro dele. Exatamente. Acho que eu comecei bem, porque foi a primeira coisa que eu fiz. Sim.
E eu me identifiquei muito com o William Douglas, porque no livro dele ele fala a respeito do estudo, né, de como preparar sua mente. Ele fala sobre fé, porque ele é evangélico também. E ele fala sobre atividade física, que Boa. muita gente esquece. E é Verdade, ó, muita gente importantíssimo. esquece. Importantíssimo, verdade. É importantíssimo durante a sua preparação. Enfim, como era um concurso temporário, eu me preparei pouco. Foram 3 meses de preparo. A prova foi em julho, agosto, setembro, outubro. E em novembro a gente já tinha sido convocado para tomar posse e ingressar. E Foi uma época muito boa. me diz uma coisa aí quanto a essas passagens que você colocou. Tá, você se preparou 3 meses para o concurso temporário, né? Exatamente. É, se ganhava relativamente bem para o concurso temporário, em comparação naquele momento com o que você ganhava na iniciativa privada? Sim. Naquele momento era exatamente igual ao que eu ganhava, exatamente. O cargo que eu fiz, mas tinham 2 cargos, eu lembro. Tinha um cargo até que ganhava o dobro. E eu não me julguei preparada na época para fazer Entendi. esse outro. Então eu fiz um que eu já achava que era relativamente bom o salário. Mesmo sendo Tá. temporário, era um salário bacana. Entendi. Então você fez o concurso e aí continua. Aí você entrou na ANS mesmo, era para ANS. Era para a ANS. E aí foi que eu conheci a agência e me cantei com a agência e com o serviço público. A possibilidade de você ter tranquilidade para trabalhar, eu falo que é um trabalho digno. Todo mundo deveria ter essa Entendi. tranquilidade. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a possibilidade de você poder se capacitar para desenvolver melhor o seu trabalho. Coisa que na iniciativa privada eu não tinha nem tempo. Eu não tinha tempo. Entendi. Então eu Então, vi que eu posso desenvolver melhor o meu trabalho desde que eu tenha maior chance de capacitação. E isso foi uma das coisas que me encantou. interessante. Contudo, era temporário, Era né? temporário, verdade. Mas E aí, já como temporária, você conseguia realizar capacitações? Já tinha capacitações também para os temporários? sim, nós tínhamos um plano de capacitação, a gente podia escolher três cursos para fazer durante o ano. Isso era muito legal. Três Eu não cursos sei como durante tá agora. o ano. Tinha que ser. Você estava na localidade de São Paulo, né? Sim. Mas tinha que ser em São Paulo ou poderia ser fora da área de lotação? Poderia ser fora da área de lotação. Ah, Na época a gente legal. ainda tinha essa possibilidade. Acredito que hoje as coisas estão mudando, está mudando para gente, servidor efetivo, então acredito que também para temporário. E até com a expansão dos cursos online, hoje em dia a necessidade de um servidor se deslocar é bem menor. Entendi, entendi. Aí, Mas na Denise, época deixa eu te perguntar. Beleza, você entrou lá, você gostou, logicamente. Mas fala, para esse concurso temporário, porque existem hoje, né? Hoje nós temos também concursos temporários, nós temos aí o IBGE, que muitas vezes tem concurso para o censo. É, vale a pena, depois de você ter passado por essa experiência, prestar um concurso para ser temporário por 1 ano, por 2, por 3 anos? Ou você acha que não vale a pena? com certeza vale a pena. Eu super apoio. Você precisa fazer um planejamento, porque você sabe que é temporário, mas vale a pena a experiência, a relação mesmo que você vai adquirindo com a administração pública, sobretudo se for exatamente no órgão que você já planeja ficar. Legal. Foi uma experiência muito válida e eu não me arrependo em nada. Então, Denise, eu te pergunto se o concurso temporário vale a pena. Por quê? Porque eu também hoje estudo para carreiras jurídicas, né? Você sabe, até acompanha um pouco essa trajetória. E a gente vive sempre reclamando, sempre dizendo que não tem o tempo que gostaria de ter, que não estamos absorvendo o conteúdo como gostaríamos também, mas continuamos na estrada, porque consideramos que um momento conseguiremos superar o concurso e continuarmos a estudar, tá? Então, por que eu te perguntei? Porque eu também vejo pessoas na área da advocacia, isso é comum, tá?
que estagiaram, por exemplo, na Advocacia Pública da União, estagiaram na Procuradoria, e depois acabam por trabalhar ali. Né? Elas acabam por continuar estudando e desejam trabalhar em um lugar. Isso, para mim, é uma coisa que me chama muito a atenção. Por quê? Para ser sincero, eu não tenho muito isso, né? Para mim, nunca me interessou muito o fato de onde eu estarei. Eu sempre considerei válido qualquer outro lugar. Escrevente, agência reguladora, desde que a remuneração compensasse. Eu sei que você tem uma história depois parecida com isso, né? Você, depois que foi temporária, você já me relatou, que ficou com o desejo de voltar para a ANS como servidora. Você tinha essa ideia fixa. Conta um pouco disso aí pra gente. Exatamente. Eu acho que foi ali que começou a minha paixão, a verdade é essa. E eu acho que é isso que acontece com tantos outros colegas que escolhem o alvo, né? Então, não é mais a carreira de técnico administrativo, porque poderia ser em qualquer lugar, mas eu queria na Agência Nacional de Saúde Suplementar. E daí, com esse incentivo, porque eu considerei tudo muito bom. O salário era bom, o ambiente era bom, pelo meu trabalho era muito bom. Então, essas coisas me atraíram na agência. É uma agência pequena, né? Não tem muitos servidores, não é uma Anatel da vida. Então, o ambiente é realmente mais caseiro, assim, é aconchegante para mim, Legal. né? Cada um tem um sentimento a respeito disso, eu sei que outras pessoas sentem diferente, mas é o que eu senti. A partir disso, eu comecei a fazer um planejamento, tracei uma estratégia para que esse meu plano desse certo. Tá. A gente está falando de concurso público concorridíssimo, né? E você já tinha. Porque assim, você não era uma concurseira. Não era, até Isso eu sei, então não. porque você fez esse concurso 2013 para temporária e você começou Uhum. a traçar uma estratégia. E aí te pergunto, baseado no quê? Você viu, precisava de curso? Como que você planejou isso? Ok. É, eu sabia que ia acabar, então nosso contrato era anual, com possibilidade de prorrogação por até 5 anos. Eu fiquei na agência durante 1 ano e meio como temporária. Durante esse período, eu decidi que eu ia me tornar uma concurseira. Só que eu comecei errado. Eu achava que, mesmo eu querendo estar na agência, eu achava que se eu fizesse concurso na minha área, estava valendo. E aí eu Entendi. comecei a fazer os concursos na minha área. Esses concursos são concursos que foram totalmente irrelevantes para mim. Se você me perguntar quais você fez, eu nem sei te dizer. Eu Tá, fazia concursos. Nesses concursos eu normalmente não passava, tá eu bom. não era aprovada. E aí foi quando eu vi que eu precisava ter foco em algo parecido com o que era na agência. As agências reguladoras têm um quadro de cargos. Certo. Então, foi aí que eu comecei a estudar o que era a Agência Nacional e o que eu precisaria para passar no concurso da agência. Tá, então você, num certo ponto, falou: olha, não é qualquer concurso que serve. Eu preciso, se não na INS, estar no nicho de agência reguladora. Foi bem isso. Eu quero Exatamente. estar em agência reguladora, porque a agência reguladora talvez eu encontre o ambiente que eu desejo de trabalho. Na verdade, eu sabia que eu queria a ANS, mas sabia que para testar eu teria que escolher esse mesmo caminho. Na Tá, época, tinha um concurso, eu fiz da ANTAC. Foi um concurso que eu acabei de tá, lembrar que eu fiz, ANTAC. Não classifiquei nesse concurso, foi o primeiro concurso que eu fiz, seguindo a linha. certo. E aí depois, isso eu ainda estudava por conta própria. E aí depois desse concurso da ANTAC, eu decidi que eu ia me matricular num curso. Na época não tinha curso aberto, presencial, para agência reguladora. Então eu escolhi a Receita Federal, porque tinham algumas matérias administrativas, direito administrativo, constitucional, essas coisas que a gente precisa para fazer um concurso de uma agência federal. Tá. Comecei a estudar, eu saía da ANS e já ia direto pro cursinho, que era na mesma rua.
E assim fiquei durante o tempo. Durante esse ano, eu também decidi que eu ia poupar dinheiro Tá. para poder me preparar para sair do trabalho e estudar. Ah, você decidiu largar a MS temporariamente também, para que você Exatamente. pudesse se preparar de uma maneira mais efetiva, mais árdua. Exatamente. Só que essa decisão foi um ano antes. Eu entrei na ANS, 6 meses depois eu tomei essa decisão de juntar dinheiro. Juntei dinheiro durante mais um ano antes de eu sair. Então, eu juntei dinheiro durante um ano para que eu pudesse fazer isso. Importante dizer que foi a primeira vez na minha vida que eu pude fazer isso. Tá, Sair do trabalho para estudar unicamente. tá. Desde os meus 14 anos eu estudo e trabalho. Então, eu não sabia o que era isso. Mas quando eu Entendi. vi a importância de eu escolher o meu futuro, eu falei, não, eu vou traçar uma estratégia e eu tenho que fazer. Eu não conseguia juntar muito dinheiro, era 1/3 do meu salário que eu conseguia juntar por mês. E a ideia era que esse dinheiro fosse o suficiente para mais um ano. Então, durante um ano, eu juntei dinheiro para que eu sobrevivesse mais um ano fora do trabalho. Tá. Em junho de 2015, o antigo Ministério do Planejamento autorizou o concurso para a ANS. E aí, concurseiro já sabe que esse é o momento da gente agir, porque depois da autorização, o Ministério tinha mais 6 meses para poder liberar o edital. Então, foi aí que eu decidi que eu realmente ia sair para poder estudar. E Tá. assim foi mesmo. O edital da ANS saiu em novembro de 2015. Certo. Aí você largou. Aí naquele momento ali você já estava se planejando, você já fez um estudo aí médio de planejamento. E quando saiu o edital, você largou a INS Não, quando antes. saiu a autorização. A autorização, porque você sabia que tinha um prazo para lançamento do edital. Exatamente. É Então eu já sabia que corajoso, ia né? acontecer. Hum, Ia acontecer. Eu sabia que se eu esperasse o edital, talvez eu tivesse pouquíssimo tempo para estudar, porque normalmente o edital sai e a prova é 2, 3 meses depois, então eu teria pouquíssimo tempo. tá. Eu. Deixa Pode eu te falar? falar. É, teve mais alguém que fez isso como temporário na época ou não? Bom, os temporários, todos eles estavam estudando, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria estava estudando, nós éramos em 30. A maioria estava estudando. Ninguém decidiu largar. Acho que a única louca fui eu. É, você Todos eles tinha. continuaram trabalhando como temporário e estudando ao mesmo tempo. Interessante, interessante. Então você largou. É que assim, eu também fiz a prova da NS, né? Mas a Denise tem mais informações do que eu, porque ela vivenciou mais. Então eu nem lembro exatamente quando foi a prova. A prova ela foi, acredito, Em fevereiro, 2016? 16. Fevereiro 2016. de 16. Legal. Então, aí você se preparou. Agora a gente entra num ponto importante. Então, aqui está uma coisa que todo concurseiro pensa, cogita em fazer, quase nenhum consegue se programar, que é o quê? Juntar um dinheiro, sair do trabalho e estudar. Até porque isso traz uma pressão enorme. Porque e aí? E agora? Agora você saiu. Agora você não tem mais renda. Por mais que você não dependa da família, você tem ali algumas pessoas para quem você tem, entre aspas, que dar satisfação. Isso é Uhum. intrínseco da vida. Pai, mãe, às vezes irmãos, então às vezes até casal, você tem algumas pessoas ali para quem você deve certas explicações. Como foi esse momento pós-saída? Como foi no caso? Quantas horas mais ou menos você estudava? Eu gostaria de saber. E se tinha um curso preparatório por trás ou era na raça, pesquisando as coisas da internet aí, indo na raça. Ok. É, quando o meu compromisso, na verdade, começou quando eu decidi sair e avisei para os servidores lá da INS que eu voltaria. Então, olha a Hum, resposta que eu chamei para mim, né? hum, Eu saí avisando todo mundo que eu voltaria.
E aí, quando você está em casa, você passa o dia inteiro no quarto estudando, sua família acha que você não está fazendo nada. Então, Exatamente. esse também é um desafio. Então, você tem que relembrar da importância que tem aquele momento para você e se concentrar. Todos os dias de manhã, eu levantava pouco antes das 7, porque eu tomava café, enfim, me alimentava e começava a estudar rigorosamente às 7 da manhã. Mesmo quando estava super frio e eu não queria levantar, eu tinha um compromisso comigo. Eu falava, eu parei de ganhar dinheiro, então agora Certo. eu preciso me dedicar. Outra coisa também, concurseiro não precisa de muito dinheiro. Você não vai para balada, você não tem que gastar roupa saindo, você não precisa de dinheiro. O único dinheiro que você precisa é o dinheiro para você investir em curso, investir em aplicativo para fazer questão de concurso e investir em prova para você treinar o seu conhecimento e o seu desempenho durante a prova. Então, é esse dinheiro que você tem que ter. Você não tem que ter dinheiro de roupa, não tem que de cinema, de balada, de bebida. Legal. Esquece. Então, assim, então na tua visão, lógico, a pessoa tendo um mínimo de subsistência, acabou. É até melhor. Exatamente. Tem um Sim, mínimo sim. ali de subsistência, acabou. Melhor ainda que você não vai sair, não vai gastar. Quando alguém te chamar, você já pode renunciar de cara. Então você tem essa linha Exatamente. de pensamento quanto a isso. Exatamente. E aí, eu sempre falo uma coisa: é importante você fazer bem feito. Não faça meia boca, porque senão você vai ficar 5 anos fazendo meia boca, entendeu? Então, já que é para fazer, Tô, entra de cara. estou É um ficando ano, preocupado já com a minha situação. é um ano que você vai sacrificar, mas depois você vai colher. Então, era esse o meu pensamento. Então, eu tinha planejado que seriam 12 meses de estudo. Legal. Foi assim que eu fiz. Eu levantava, então, antes das 7, começava a estudar às 7, terminava às 7 da noite. Eu só parava para fazer as refeições brevemente. Não tinha descanso depois do almoço, não tinha nada disso. Eu tinha tudo cronometrado. Tá, deixa eu te falar uma coisinha. No caso, você falou de manhã até a noite, É, certo? uhum. Você tinha o quê? Algum material impresso? Ou era computador, tablet? Como que era essa parte aí? Era computador. Na época eu já estudava pelo computador. Optei por um curso online para não ter que perder tempo me deslocando. Bacana, Então, toda essa conta você tem que fazer. Eu não ia bacana. ter tempo, perder tempo me deslocando, não ia perder tempo me arrumando, não ia perder tempo comprando roupa, tendo que comprar roupa, então era de pijama mesmo, que estudava. E era isso, das 7 da manhã às 7 da noite. E depois à noite eu fazia atividade física, que é uma coisa que a gente já falou aqui, que é super importante para você poder manter o seu ritmo de estudo, sua mente ativa. Legal, Denise. Quanto a essa questão da atividade física, queria até abrir um parêntese, porque recentemente no canal eu até soltei um vídeo aí curto, falando da importância da atividade física. Que inclusive eu, por vezes, negligencio, mas sempre rememoro a importância, porque fui uma pessoa que sempre praticou esporte durante toda a vida. E houve um período que comecei com dores nas costas agudas, em decorrência de sempre estar sentado estudando. E lógico, ganhando peso. Então, você nesse período de grande esforço, né? Esforço psicológico de duas frentes. Uma de necessidade de aprendizado de conteúdo e outra de pressão, impressão Uhum. que interna que você tem. Mesmo assim, você manteve uma rotina esportiva. Exatamente, é necessário, né? E naquele momento eu preciso da oxigenação do sangue. Então, você tem que pensar que para você ter um melhor desempenho, você precisa disso. A gente não pode prejudicar toda a nossa saúde. A gente já vai ter algumas perdas. Foi nessa época que eu comecei a usar óculos, então a gente não escapa disso. Então a gente já Certo. vai ter algumas coisas assim. Então a gente precisa fazer o máximo para que a gente não sinta tanto esse esforço que a gente está fazendo de ficar tanto tempo estudando, tanto tempo numa mesma posição. Eu não tinha um escritório bacaninha para estudar, então era em cima da cama, não era deitada, mas era em cima da cama Entendi. que eu estudava. É,
quem tiver a possibilidade de ter um ambiente ergonômico é sempre melhor, né? Você tem um aproveitamento melhor também. Naquela época não tinha, então a gente tem que se virar com o que tem. E assim foi. Entendi, bacana. E aí você ficou um ano estudando. Você conseguiu manter durante aproximadamente um ano, né? O ritmo constante dia a dia? Ou teve algum período aí que você ficou, por exemplo, uma semana sem estudar, que você teve algum tipo de pensamento, caramba, não vai dar? Teve algum tipo de situação assim no meio da tua trajetória ou não? Não, olha, eu estava muito focada. Eu sei que durante esse período da pandemia, né? Período que a gente está vivendo agora, talvez seja um pouco mais difícil, mas eu pensava o tempo todo, eu saí de lá para fazer isso. Eu podia estar lá, estar ganhando dinheiro, mas não, eu escolhi sair para fazer isso. Então, durante todo o tempo eu estudei. E durante essa trajetória, como eu falei, eu fiz algumas provas de concurso, aí já na área administrativa, fiz para o Ministério do Planejamento, fiz STJ, e foram todos os concursos que eu classifiquei. Então, eu tinha uma mentalidade que a cada concurso eu tinha que ser melhor. Entendo. Minha Legal. nota tinha que ser melhor a cada concurso que eu fizesse. Sim. Então, isso não me deixou cair a peteca, sabe? Eu tive que manter, porque eu sempre estava ali com um concurso para fazer. Acho importantíssimo. Não espere. Tem gente que fala assim: ah, eu vou treinar, mas vou treinar depois que passar o concurso, não vou pagar para fazer a prova. Mas a Entendi. pessoa acaba perdendo a experiência de saber se você vai ficar nervoso ou não, se você vai conseguir administrar o seu tempo. O que, que você vai fazer de escolha? Você vai escolher deixar questões em brancos ou você vai chutar? Então, tudo Legal. isso você tem que se testar. A sua estratégia ela tem que ser pronta, você vai ensaiando até chegar à sua prova, que daí você já tem que estar craque nisso. Olha que bacana, hein? Você tocou num ponto que semana passada, aí uns 10, 15 dias atrás, mais ou menos, eu bati um papo desse aqui com o Fernando, né? Integrante aqui também do canal. E ele falou justamente essa questão aí. Vai chegar a prova, né? Você tem que ir fazendo, porque uma hora vai chegar a tua prova. E é bastante interessante. E eu também falo para os colegas a importância do fato de ir fazer a prova. Não só Sim. simular em casa, não só. Também conta, mas não só. Porque lá na hora tem o carro de som lá fora que nenhum fiscal vai lá mandar abaixar. Que ninguém tem coragem de ir lá. Então, Uhum. assim, você tem o candidato atrás de você que toda hora levanta para ir no banheiro, que fica Que às perguntando vezes para o ela fiscal. Então, fica perguntando para o fiscal um monte de coisa. Tem outra coisa. Existem aqueles candidatos que terminam a prova em uma hora e vão embora. E aí você fica pensando, meu Deus, o cara é tão inteligente assim? A menina é tão inteligente assim? E com a experiência aprende que não é. Aqueles são os reprovados que já saíram. Então, assim, é muito interessante essa questão de ir fazer prova. Eu defendo que os colegas também tenham um concurso foco, mas vai fazendo provas nesse meio de trajetória. Não significa agora você só faz prova, toda semana você está fazendo prova. Não é isso. Mas tem que haver testes no meio da caminhada. Bacana, Denise. Deixa eu te falar. Aí você fez a prova da MS, certo? Eu quero saber do momento da prova, porque eu falo, e é legal conversar contigo dessa prova, porque eu fiz a mesma prova, né? E aí é bacana, assim, é curioso, né? Mas, inclusive eu fiz no Cantareira essa prova. fiz na vergueira. É, sei lá. Mas eu fiz no Cantareira a prova. O que acontece? Fui lá com a minha motinha, estacionei, deixei lá, então fácil. Moto, inclusive vou fazer um vídeo aqui no canal sobre ter uma moto ou utilizar uma moto para fazer concurso, que eu acho que é uma coisa que te faz se mover muito fácil. Você vai em qualquer buraco, você para, gasta pouco e você está fazendo um monte de prova. Então eu acho que isso é válido. Fica para um outro vídeo. Mas eu tive a sensação, de certo ponto de vista, eu não estudei para a prova da INS. Eu não estudei. Eu tentei estudar algum período, só que o trabalho no Detran me consumia tanto que eu não consegui estudar naquela ocasião, para aquele concurso. Mas eu fui fazer a prova. E a prova eu senti que vieram questões difíceis, dentro de constitucional, alguns conteúdos assim. Só que eu conhecia as questões. Então, assim, eu sentia que era difícil, mas eu conhecia a resposta. Uhum. Era um estudo acumulado que eu tinha.
Dentro daquilo que eu não teria a mínima ideia, por exemplo, saúde suplementar, teve uma questão ou outra, vieram questões muito lógicas, que eu falei, pô, tem que ser isso. Então, isso me ajudou. Eu quero saber como você sentiu a prova. Na hora que você chegou ali, pegou a prova, falou, irmão, é agora que eu me destaco. E primeiro eu quero saber da prova objetiva. Depois eu quero falar contigo da redação. Bom, para mim a prova era a prova da minha vida, então eu estava extremamente concentrada. Não vou saber te falar detalhes, porque eu estava totalmente entregue àquele momento. E agora, como já passou, então quando saiu de lá eu respirei, e aí é uma coisa que apaga da minha mente. Mas eu vou te falar que o fato de eu não ter a bagagem que, por exemplo, você tinha de outros órgãos públicos e de outros concursos, a minha bagagem era muito pequena, eu tinha me tornado concurseira há pouco tempo. Mas foi o motivo que fez eu ter essa dedicação de estudar 12 horas. Eu tinha que compensar essa falta de trajetória na carreira pública. E conversando com os colegas, eu via que muita gente vinha de outros órgãos, né? Inclusive os temporários da ANS. Então, eu sabia que eu tinha esse desafio para superar. Eu sabia que ia ter gente lá que já tinha um histórico e eu percebia que a cada prova que eu fazia, mais coisas eu acumulava de conhecimento, porque tem pegadinhas, as pegadinhas principalmente, elas se repetem. Certo. Não é? E aí, Verdade. tu errou na passada, nessa você não erra. Então, é por isso que é muito importante esse momento de fazer realmente a prova. Eu não achei uma prova fácil, na verdade, de todos os concursos federais que eu fiz, eu nunca saí, que prova linda, nunca. Não foi assim para mim. Sempre tive que prestar muita atenção para fazer. Enfim, deu certo. Deu certo, acabou acertando. Então, agora eu quero voltar um pouquinho, Denise, que você falou aí da tua preparação. Você até falou de manhã até a noite estudando, né? Eu queria saber um pouco mais em detalhe algumas coisas. Por exemplo, você resolvia questões? Você resolvia todo dia? Você separava final de semana para resolver questões? Você resolvia, tinha uma meta de número de questões para resolver? Como que era isso? Sim, eu resolvia questões todos os dias. Eu tinha diversos sites que eu acessava, alguns eram pagos, outros não, porque eu queria diversificar as questões. Eu cheguei a fazer a média de 100 questões por dia, só que isso me levava tempo. Então, assim, eu comecei fazendo menos questões, e aí no final dos meus dias eu já estava fazendo essa média de 100 questões por dia. Não levava o tempo de uma prova, que uma prova normalmente tem 100 questões e você leva ali 3 horas para fazer, mais uma hora para a dissertativa. Não era esse tempo que eu levava, porque meio que você já conhece todas as questões. De tanto que você faz questões nos aplicativos relacionadas a seu cargo, você vai decorando todas as questões, você já sabe a linha. Você adora quando tem concurso novo, porque daí abastece a base de dados deles, os aplicativos. Porque as questões elas são as mesmas, então só que são o número é grande, né? Então por isso que você precisa treinar muito. São muitos os temas, então precisa treinar. Eu acho que é essencial treinar. Às vezes você acha que está entendendo tudo da matéria, você vai fazer questão, meu Deus do céu, você não entendeu Olha, nada, não absorveu nada. muito legal essa parte aí, e agora mais você vai falando, mais eu vou puxando aqui, né? Então, você falou que chegou um momento que você resolvia 100 questões por dia. Isso foi um momento mais final, né? Depois de tu ter estudado todo o material, ou não? Não, esse foi o momento realmente mais final. Eu comecei ali 30 questões por dia, 40, fui evoluindo. E até porque você precisa disso, você precisa do conteúdo teórico, não adianta você ficar só nas questões. Eu adoro questões comentadas, eu adoro aqueles aplicativos que não tem só a resposta, tem o comentário, mesmo que seja dos alunos, né? Certo? Tem que tomar um cuidado, porque às vezes tem uma coisa ou outra errada, mas é legal a contribuição. E muito legal também você contribuir.
Você viu ali a resposta, você vai lá e escreve, contribui, porque isso vai ajudar as outras pessoas e ao mesmo tempo que você escreve, você memoriza. Então, acho importantíssimo as questões e com esses comentários mais ainda. Mas é uma evolução. Você precisa sim de bagagem teórica para poder fazer maior número de questões. Cara, muito legal, Denise, essa parte aí das questões e até quando você fala que chega um momento, praticamente, que não tem como você perguntar alguma coisa que não esteja ali na tua mente sobre aquela parte do conteúdo, aquela matéria. Isso é importante para demonstrar que questões são relevantes, né? E como você falou, você sempre teve aquele sentimento, meu, eu tenho que brigar com pessoas que estão pelo menos em experiência, em bagagem para concurso, mais bem preparadas do que eu. Sim, Então, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer mais esforço. sim. Isso é muito relevante. Só que aqui nós tínhamos também na prova da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, a parte da redação. Eu quero saber, redação, o que você fez? Você, no seu curso, tinha redação? Não tinha redação? Você pegou um professor para isso? Como você se atualizou quanto aos temas? Porque eles são variados, poderiam aparecer na redação. Como foi essa parte? Quanto à redação, eu comecei, quando eu comecei a escrever, a gente fica com certo medo. Não sei se eu estou fazendo certo. É, eu peguei e comecei a baixar as redações nota 100. Se você dá um Google aí, você acha redações que tiveram nota 100 em concurso público. E aí você vai seguindo a linha. Você percebe que elas são muito parecidas na estrutura. E aí, isso também é uma estratégia. Você monta a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão de uma forma que caiba para qualquer tema. Então você já sabe como Interessante. que você vai abordar. Então, no primeiro parágrafo, eu vou falar sobre o assunto e vou escolher 2 pontos de destaque. Então, eu vou falar, dentre eles se destaca tais e tais estratégias. Vou falar 2 pontos de destaque. No meu desenvolvimento, o primeiro parágrafo eu vou falar sobre o primeiro. No segundo, eu vou falar sobre o segundo tema que eu escolhi. E na conclusão, eu resumo tudo isso. Então, assim, você monta uma estratégia de como que vai ser a sua redação e que caiba para qualquer assunto. Então, você treina. Tudo é treino. A sua prova é um treino, o seu ritmo de prova é um treino. Se você vai deixar em branco, se você vai chutar, é um treino. Como você vai chutar é treino. Você escolhe a estratégia e põe em prática. No final desse período de estudo, eu resolvi apostar num curso que era relativamente caro o valor, mas que tinha correção de dissertativa. Então, era um curso online, mas que você fazia e enviava a redação e você tinha um feedback a respeito disso. Então, Pode falar. Qual que era o curso? não lembro Não agora. lembra? Tá. Não. Era um curso, inclusive, que entre os professores estava a Graça Rua. Imagina isso! Entendi, Era um, entendi. era um curso com galera renomada. Então, eu não lembro o nome do curso porque não é um curso popular, não. Ele realmente é muito caro e eu não lembro. A gente pode até trazer depois nos É, comentários. tá bom. Tá bom, depois a gente pesquisa. Isso. E eu comecei a fazer esse curso porque eu fui fazer uma prova que era de analista de políticas públicas na cidade de São Paulo. Hum, E essa eu passei na primeira fase e não passei na segunda. Eram 2 fases, por pouquíssimo. Então, assim, você vai trilhando caminhos e uma coisa vai te ajudando na outra. Então, assim, não passei no de analista de políticas públicas de São Paulo, mas esse treino de redação me ajudou para a prova da ANS. legal, Denise. É interessante essa situação de olhar provas de candidatos que obtiveram notas consideráveis, aliás, as melhores notas, notar ali um padrão, né, e colocar. Eu também, quando comecei a estudar redação, e aí remonta a concurso de TRT, já fiz tanto concurso que, sei lá, às vezes existem.
pessoas que pensam que se elas escreverem sempre da mesma forma, o examinador vai perceber. E aí vão eliminar elas. Eu mesmo, em um certo período, tinha isso. Aí depois eu comecei a pensar melhor, eu falei, meu, mas o examinador não tá nem aí para mim. Eu acho que é Não, importante ter isso em mente. Eu hoje sim. estudo com o Reginaldo, que é meu primo, nós estudamos para carreira jurídica e também faz parte do canal. E às vezes a gente fica tão bitolado em reta final de concurso que a gente fica, meu, o examinador vai perguntar essa vírgula. Meu, o examinador. Por quê? É justamente as vírgulas que você não sabe. Uhum, E, na sim. verdade, o examinador pouco se importa com a gente. Então a gente tem que ter isso em mente. No sentido que, calma, calma, faz a tua parte, estuda e vai lá fazer o examinador não está nem aí para você. Eu Não, acho que isso é não. muito importante saber. Ele está ali para fazer uma série de prova para um monte de gente, para um monte de órgão e entidade pública. Então acho que a redação passa por isso. Às vezes o candidato acha que se ele tiver um padrão de redação, ele vai fazer um concurso DRT aqui. O próximo que ele fizer, o examinador sabe que ele fez igual e aí ele vai tirar a nota dele. Ou é engraçado, pior, mas é verídico. eu já pensei assim, eu não posso fazer a redação igual ao que todo mundo faz, que era o Hum, que eu estava vendo o padrão de nota 100. Só que não é isso. A verdade é que se a sua redação estiver boa e você tiver usado a mesma estrutura, não tem problema. não tem Você problema. usou. Exatamente, não tem problema, porque ele não pode taxar a sua estrutura como ruim só porque ele já viu isso em outros lugares. Então, se a estrutura estiver boa, obviamente o desenvolvimento vai ser diferente, cada um vai ter a sua criatividade, as suas ideias e os seus conhecimentos sobre o tema. Então, a estrutura é algo que é importante estar consolidado para você não se perder e não se perder no tempo também, porque muita gente se perde no tempo da redação. Verdade, verdade. O tempo é primordial. O concurso ele também é um jogo de quem consegue fazer melhor no tempo que há. No Isso, tempo que há. administração do tempo. Legal. Então, Denise, essa parte. Então, hoje, eu posso dizer que você é concurseira de um órgão só. Você foi temporária na ANS e hoje é servidora na ANS. Exatamente. É a E tua tem uma carreira no história serviço interessante no público. meio disso. Tem uma história interessante no meio disso. Vamos lá. Porque depois que a gente realizou a prova, não sei se você se lembra, mas demorou mais um ano para a ANS chamar a gente, para nomear e a gente assumiu o cargo. Verdade. Então, acabou o dinheiro. Voltar a É, trabalhar. é. E aí eu voltei para a iniciativa privada. Esse era um ponto, inclusive, que eu queria te perguntar, né? Como foi isso? Você voltou? Você rejeitou alguma coisa lá? Como que foi? Eu voltei para a iniciativa privada. Eu não estava feliz, mas estava precisando de dinheiro. Já tinha feito a prova da ANS, sabia que eu tinha ido muito bem, que a minha nota tinha sido melhor do que a dos outros concursos que eu tinha prestado. E tem uma coisa também importante em relação ao percentual que você tira a respeito da prova. Chega um percentual, você vai fazendo prova, você já sabe. Se eu tirar 90% eu tô dentro. Hum, Então, tem um perfil nas provas. Nesse concurso, quem tira 90% está dentro. Daqui, 85% já é o suficiente. Então, existe esse perfil. E tudo isso você tem que saber a respeito da sua carreira. Enfim, eu já sabia que eu estava dentro. O processo de classificação demorou um pouco. Para mim, tudo era uma demora, porque eu estava esperando muito, você nem deve ter sentido, é, né? eu estava em outro lugar, eu estava já no. Na verdade, antes eu estava no Detran, mas aí tinha outros concursos aprovados e fui chamado. E estava no Tribunal de Justiça quando a INS me chamou, mas depois que eu fiquei sabendo de algumas benesses, sobretudo quando foi oferecido, né? Foi enviado aquele e-mail para enviar os dados para que nós fôssemos a integração no Rio de Janeiro, aquilo me mostrou que era uma vivência no serviço público que eu até então não tinha passado, e se eu não assumisse o cargo não vivenciaria. Então, uma das questões que me fizeram assumir o cargo. Então continua, Olha, vai. Você estava lá e tinha que voltar a trabalhar. exatamente. Tive que voltar a trabalhar, não tinha mais dinheiro para ficar em casa. Sabia que eu tinha me classificado na ANS.
o concurso tinha validade de até 2 anos, então eu tinha que voltar para o mercado de trabalho. Voltei a trabalhar como enfermeira. Nesse momento eu estava trabalhando eu estava num emprego que trabalhava poucas horas, ganhava mais relativamente bem, mas ainda não era o que eu queria. E continuei procurando ainda assim na iniciativa privada, porque eu precisava, naquele momento eu precisava de dinheiro para me manter. Passei esse ano de espera fazendo também um processo seletivo para uma OS, uma organização de saúde, que é o topo assim, para o enfermeiro em relação financeira. É um ramo que paga muito bem. Fiz todo esse processo. Na semana que a gente foi nomeado e convocado para tomar posse, essa empresa também me chamou. E o salário era em torno de 30% maior do que o da ANS. O da ANS já era um bom salário, eu considero bom, então isso é relativo, né, para cada pessoa. Sim. Mas é um salário que eu considero bom e esse era 30% maior. Entendi. Aí imagina eu. E aí você, então, foi lá e foi para a iniciativa privada. Não. Ah, tá. Entendi. Eu rejeitei, porque esses 30% não me dava segurança, não me dava essa dignidade, não me dava essa tranquilidade que eu vi no serviço público, não me dava essa qualidade de vida, a possibilidade de eu ter uma saúde mental. Então, eu rejeitei, foi até interessante que a pessoa pediu para eu formalizar. Então, eu realmente preferi não aceitar esse cargo da iniciativa privada, né, esse emprego da iniciativa privada, e optei por um lugar onde eu sentia segurança, que era no serviço público, a possibilidade de ter qualidade de vida. A minha saúde mental, eu já pensava muito nisso naquela época. Então, a possibilidade de fazer planos, sabe? De você planejar a sua vida, quando eu vou ter filho, quando que eu vou fazer tal viagem. É, isso não tem na iniciativa privada. Então, 30% a mais no salário não ia pagar tudo isso. E aí Entendi. voltei pro órgão do coração. Caramba, não, essas são histórias que realmente me chocam, de belas, porque eu não tenho isso. Eu não tenho. Eu já tive um pequeno, assim, uma situação parecida com isso com o Tribunal de Justiça, né? Houve um período em que eu estudava para concursos menores e eu me vislumbrava um dia no Tribunal de Justiça, tá? Depois, com o tempo, isso passa e hoje eu não tenho. Eu realmente não tenho isso. Então, eu acho muito interessantes essas histórias. Denise, para fechar aí esse papo bem legal, eu acho que vai ajudar bastante gente, parte dessas experiências, eu queria te perguntar uma coisa. Sabemos que é uma seca de concursos para agências reguladoras. Há uma seca. O último concurso da ANS fora o edital de 2015. Sim. E foi para nível médio, inclusive, não foi nem para nível superior. Analista e especialista em regulação, analista administrativo e especialista em regulação. Então foi para os cargos de nível médio que somos, é o que nós temos hoje. Eu te pergunto o seguinte: quando nós tivermos efetivas vozes de que teremos concursos para agências reguladoras, seja a ANS, seja a Anatel, ANTAC, Ancine e outras, é uma linha que o concurseiro ele pode pegar e seguir sem medo de errar quanto a qualidade de vida, boa remuneração, bom ambiente de trabalho? Ele pode ir, porque assim, eu já estive em 2 órgãos antes da ANS, né? Eu acho que já me serve de base, porque assim, Detran, eu tenho medo de usar algumas palavras de vez em quando, mas posso dizer que para esses 3 pilares é ruim, é bem ruim, sobretudo se você entra no cargo de nível médio. Detran. Tribunal de Justiça tem o quesito remuneração, mas extremamente pesado a nível psicológico em muitas das áreas, em que pese não ter sido assim na vara em que eu trabalhei, na Barra Funda, tá? Era mais relativo esse ponto,
porque eu tinha uma equipe muito boa, mas não é sempre que é assim. A ANS, eu me vejo muito bem, só desejo sair porque pretendo uma ascensão, né, profissional. O que você acha? Quando nós tivermos efetivos movimentos, vale a pena se dedicar aos concursos das agências reguladoras? Olha só, eu acho que se a gente tiver principalmente nível superior é indiscutível, mas o nível médio já é muito atrativo em relação a salário e qualidade de vida. As agências não costumam ser o sonho de consumo das pessoas, dos concurseiros. A gente tem a Anvisa, talvez, algumas pessoas da saúde visam trabalhar lá na Anvisa. Mas o restante não. Tem a agência ANA, ninguém nunca ouviu falar. Mas as estruturas das agências são estruturas boas. A administração indireta tem uma diferença em relação à administração direta. Realmente aquilo de administração gerencial, de busca por resultados, de metas, eu acho isso importantíssimo, porque aquela cultura de servidor público encostado, incapacitado, não tem, sabe? Não é um quadro que a gente vivencie. Óbvio que tem personalidades, né? Tem gente que não quer se dedicar, mas é a minoria. Então, ali a gente vive com pessoas que estão sempre se dedicando, buscando mestrado, doutorado, e está sempre buscando crescimento e aplicação disso na agência, e eu vejo que isso acontece também nas outras agências quando a gente tem contribuições de uma agência com a outra. Esses dias a gente teve um curso de um servidor da ANEEL. Então, eu acho importantíssimo buscar esse tipo de perfil para a gente poder mudar esse padrão, esse estigma que tem a administração pública. Então, legal. Então, a gente conclui que vale muito a pena, né? Acho que a gente pode dizer, vale muito a pena. Qualidade de vida hoje é mais alta do que a que eu tinha antes, não só por causa da remuneração, né? Também em decorrência do ambiente de trabalho e das funções que podemos realizar dentro da agência e com a qualidade que você falou, no sentido com certa capacitação, né? Tempo para fazer isso e para fazer as análises das várias situações que nós precisamos fazer durante o trabalho. Denise, para concluir aí, primeiro, foi um prazer, né? Conhecer algumas histórias que eu não conhecia. E pode fechar aí. Quais são as palavras finais aí que você tem para deixar para o pessoal aí do Parola Certa? Tá bom. Bom, uma coisa importantíssima é que aqui a gente está falando bastante de estudo pós tomar posse. E eu lembro que quando eu estava estudando para concurso, eu falava assim, depois que eu passar, eu não quero nunca mais ler um livro na minha vida. Só que não é assim, é uma coisa que você toma gosto e quando você pode estudar para se aperfeiçoar no seu trabalho fica mais fácil. Então, eu acho que a gente está falando o tempo todo disso, é realmente você poder ter qualidade no seu trabalho. Vale muito a pena, eu espero que esse bate-papo influencie em vocês, que dê um gás aí no seu estudo, que você entenda que somos pessoas normais, que nunca tivemos nada estratégico não, mas nada privilegiado que possa nos... Então, eu espero de fato ter tocado o coração de vocês e a mente para que vocês continuem aí na jornada. Pô, maravilha, Denise. Eu te agradeço muito por disponibilizar aí teu tempo, tua experiência, porque isso realmente vai ser de relevo para muita gente. E nos vemos no próximo vídeo aí. Até mais. Tchau, tchau. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, hoje, como você sabe, né, você também acompanha isso, eu estudo para as carreiras jurídicas, né? Inclusive reclamo bastante, porque a gente quer ter sempre mais tempo,
a gente nunca está contente com aquilo que nós conhecemos dentro do estudo, consideramos que é sempre deficitário, mas continuamos ali na linha porque sabemos que alguma possibilidade temos e buscamos nos agarrar nelas. Então, o que eu gostaria de te perguntar, esqueci, vou ter que cortar essa parte depois. Para que eu me dedicasse mais ao meu estudo, porque eu tinha que compensar essa galera que já vinha estudando há muito tempo. Essa galera que tinha conhecimento já de órgão público, que já vinha de outro órgão público. Peraí, aconteceu alguma coisa comigo aqui. Tem uma mosca na frente da câmera. Calma aí, vou refazer essa parte aí. Deixa eu escrever aqui.